Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero convidar você a visualizar uma notícia. Vamos começar o vídeo já de maneira jornalística. Quero apresentar para vocês aí uma notícia no mínimo interessante. Não é muito nova não, é lá de 2017, mas eu quero apresentar e comentar com você. Se liga. Vamos lá, sangue raro presente em apenas 11 famílias brasileiras salva bebê na Colômbia. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a fazer uma doação internacional do sangue Bombém, raro em todo o mundo. E é justamente esse o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre o fenótipo de Bombém. Já ouviu falar? Popular sangue falso O. Pessoal, o sangue do tipo falso O, ou fenótipo de Bombém, ele é um sangue raro, extremamente raro, né? Tanto é que, como vocês viram na notícia, apenas 11 famílias brasileiras apresentam esse tipo sanguíneo. E olha só, para vocês terem noção da raridade desse sangue, né? A gente tinha aí um bebê na Colômbia que era do sangue tipo falso O, e você, assim, provavelmente eles não tinham ninguém na Colômbia ali por perto que tinha esse mesmo tipo sanguíneo. Porque sim, os sangues do tipo falso O só podem receber sangue de falso O. Olha só, então, olha que problemão. Mas, né, isso fez com que o Brasil se destacasse aí nas manchetes, fazendo com que encontrassem, né, famílias brasileiras que apresentassem esse sangue. E aí o Ceará protagonizou, né, a primeira transfusão sanguínea internacional, a primeira doação de sangue internacional, né, vamos dizer assim. Para vocês terem noção da raridade, do quão raro é o fenótipo de Bombém, uma pessoa a cada 250 mil no mundo inteiro apresentam esse tipo sanguíneo. Ele recebe esse nome justamente porque foi descoberto em uma cidade na Índia chamada Bombém. O primeiro caso foi relatado nessa mesma cidade, que hoje em dia nem se chama Bombém mais, hoje em dia essa mesma cidade se chama Mumbai, mas o primeiro caso foi registrado lá em 1952 nesse local. Agora eu quero convidar você a adentrar um pouquinho mais na biologia, na genética, para a gente entender como é que funciona geneticamente esse tipo sanguíneo, né? Qual que é a diferença dele para os outros tipos? E aí vai aqui uma curiosidade, tá, pessoal? No último vídeo eu apresentei para vocês aí o sistema ABO, né? 4 tipos sanguíneos. Mas essa não é a única classificação, né? Existem várias maneiras de classificar o sangue. E aqui a gente vai falar. Vamos falar também no sistema ABO novamente, mas eu vou trazer para vocês uma nova maneira de classificar o sangue, que é o que vai caracterizar justamente o sangue do tipo falso O. Então vamos lá, vamos entender, vamos começar pelo sistema ABO. O que faz um sangue ser considerado A, o outro ser considerado B, o outro ser considerado AB e o outro O? Qual que é a diferença entre eles? Vou colocar uma imagenzinha na tela aí, e aí vou dar uma breve explicação para vocês. Se liga. Olha só, como vocês podem ver, nós temos aí os 4 tipos sanguíneos do sistema ABO, né? Temos aí o tipo de hemácia, o tipo de aglutinogênio produzido, né, por cada um deles, que vai dar origem a um determinado anticorpo, né, ou aglutinina. Então vem comigo, olha só. O sangue do tipo O, as hemácias desse tipo sanguíneo, eles vão produzir um aglutinogênio, ou um antígeno, se você preferir, chamado aglutinogênio A, ou antígeno A, né? E aí, esse aglutinogênio A, ele vai produzir anticorpos anti-B. E aí, é justamente por isso que o sangue A não pode doar para o B, nem o B pode doar para o A, vice-versa, né? Porque assim como o sangue A, vocês podem ver aí na imagem, o sangue B, ele vai produzir aglutinogênio B, que vai dar origem à aglutinina anti-A. Então, o sangue A, quando ele entra em contato com o sangue B, pelo fato de o sangue B possuir aglutininas anti-A, cara, vai dar ruim, entendeu? Então, as aglutininas anti-A, que na verdade são anticorpos, elas vão atacar o sangue do tipo A. E o mesmo vai acontecer se um sangue do tipo B for transfundido para uma pessoa que tem sangue A, né? Então, os anticorpos
anti-B vão atacar o sangue B. E aí vai dar ruim total, pessoal. Mas beleza, entendido isso, o sangue AB, né, ele vai apresentar os dois aglutinogênios, A e B. E aí, se ele tem os dois aglutinogênios, ele não vai produzir nenhum anticorpo. Porque justamente, se ele produzisse o anticorpo anti-A ou anti-B, esse sangue ele iria atacar a si próprio, né? Então não faria sentido, não daria certo, né? E por último, o sangue O, ele não possui aglutinogênios, né? Ele não vai produzir aglutinogênio A nem aglutinogênio B, mas em compensação, ele produzirá os dois anticorpos, o anti-A e o anti-B. E é justamente por isso que o sangue do tipo O só pode receber de O, né? Porque pensa comigo, ó, o sangue O, ele vai produzir os anticorpos anti-A e anti-B. Se eu coloco numa pessoa que tem sangue O, se eu coloco nessa pessoa um sangue do tipo A, os anticorpos anti-A presentes no sangue do tipo O vão atacar esse tipo sanguíneo, né? O mesmo vai acontecer com o sangue do tipo B e com o sangue do tipo AB, né? Então é isso, pessoal. Entendido isso, vamos agora entender um pouquinho mais sobre o tipo sanguíneo falso O. E aqui eu queria apresentar para vocês uma nova forma de classificar os tipos sanguíneos, que é, na verdade, pela genética de produção ou não do antígeno H. É isso aí mesmo. Então vamos lá, ó. Vou colocar uma outra imagenzinha para vocês aí e vou dar uma breve explicação. Se liga. Então vamos lá, nós temos 3 tipos de genética, né, que vão dizer ou não se você vai produzir o antígeno H ou não. Então vocês podem ver na imagem, apesar, eu falei que existem 3, mas aqui na imagem só está exemplificando 2. Mas eu só preciso que vocês entendam que tanto o genótipo Hzão, representado aí na imagem, quanto o Hzão, que não está representado aí, mas o que eu preciso que vocês entendam é que genótipos dominantes, né, eles vão produzir o antígeno H, que, inclusive, eu não falei, mas esse antígeno H ele é um precursor dos aglutinogênios A e aglutinogênios B. Então se liga, eu vou voltar de novo a imagem aqui. Como vocês podem ver, o sangue do tipo A produz aglutinogênio A, o do tipo B produz aglutinogênio B, o AB produz os dois aglutinogênios, A e B, e o O não produz aglutinogênio, né? Então, antes de tudo, vamos pegar o sangue A como exemplo. Para eu ter a produção do aglutinogênio A, eu preciso antes ter produzido o antígeno H, que é caracterizado pelo genótipo Hzão ou Hzão. Beleza? Entendido isso, eu vou chegar à conclusão de que se o antígeno H ele é produzido por genótipos dominantes, né, Hzão ou Hzão, então isso significa que o antígeno homozigoto recessivo Hzinho, ele não vai produzir o antígeno H, certo? Entendido isso? Então vamos lá. Voltando aí para a imagem. Olha só, se eu tenho, vamos supor que eu tenho a produção aqui, vamos pegar a imagem agora como exemplo. Eu tenho aqui um genótipo heterozigoto, Hzinho, produzir o antígeno H. Esse antígeno H vai ser um precursor. Aqui na imagem a gente tem como exemplo uma hemácia do tipo sanguíneo AB. Então, esse antígeno H ele vai produzir tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Vocês podem conferir aí, né, na imagem. O aglutinogênio A pode ser representado aí por essa parte em rosinha e o aglutinogênio B por essa parte amarelinha. Agora vamos imaginar um sangue que não produz o aglutinogênio. Vamos tentar imaginar esse mesmo tipo sanguíneo. Um sangue geneticamente do tipo AB. Ele não produz antígeno H, genética Hzinho. Então olha só, olha bem para essa hemácia aí.
Eu falei que ela é geneticamente do sangue tipo AB. Mas você percebe que, pelo fato de ela não produzir o antígeno H, ela também não vai ter a capacidade de produzir os aglutinogênios A e B. Então é justamente isso, pessoal, que vai caracterizar o sangue do tipo falso O. Você percebe que vocês conseguiram perceber nas duas imagens a semelhança entre a hemácia do tipo O e a hemácia caracterizada pelo fenótipo de Bombém, ou seja, pelo falso O. Vou voltar mais uma vez. Olha, repara as duas imagens. Olha só. Repara a semelhança entre as duas hemácias, do sangue tipo O e do tipo fenótipo de Bombém, falso O. E é justamente por isso que esse sangue é chamado de falso O. Por quê? Como eu citei no exemplo anterior, essa hemácia ela é geneticamente pertencente ao grupo AB. Então a genética dela é AB. Mas o fenótipo dela é semelhante ao do tipo O. Porque o tipo O ele não produz aglutinogênio. Ou seja, a hemácia dele não tem aglutinogênio na sua membrana, na parte externa, ele não tem aglutinogênio. Né? Assim como do falso O, justamente porque eu não tenho a capacidade de produzir aglutinogênio se eu não produzo antes o antígeno H. Deu para entender? E quais são as implicações disso? Pessoal, o sangue do tipo falso O, ele não é identificado nesses testes sanguíneos rápidos assim, né, que a gente faz. Para você identificar uma pessoa com fenótipo de Bombém, você precisa de um exame sanguíneo mais detalhado, né, para você identificar a presença desse fenótipo, né? E aí quais são as consequências, né, as implicações da gente não fazer? Imagina que você tem ali uma pessoa que a pessoa é falso O. Então ela fez aquele teste rápido ali, aparentemente ela é sangue O, né? Só que geneticamente o tipo sanguíneo dela é outro. Então, na hora de uma transfusão sanguínea, por exemplo, um falso O não pode doar para uma pessoa de sangue O. Justamente porque, lembra que eu falei das genéticas, né? Que o falso O tem Hzinho e não produz antígeno H. Os outros tipos sanguíneos são Hzinho ou Hzinho e produzem o antígeno H. Lembra que eu falei isso? Pois é, o sangue do tipo falso O, ele possui anticorpos contra o antígeno H. E aí imagina, pô, tem uma pessoa de sangue O, eu faço uma transfusão para essa pessoa de um sangue do tipo falso O, imaginando que esse sangue é O, né? Mas na verdade ele é falso O. Os anticorpos anti-H contidos no falso O vão atacar o sangue do tipo O. E aí vai dar ruim total. Beleza? Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é que, se tu não tiver ali um marido ou uma esposa com conhecimento ali de biologia, de genética, ó, esse sangue aí, fenótipo de Bombém, pode arruinar casamento, hein? Pode acabar com o casamento aí esse trem. Porque, ó, se liga, presta atenção nesse exemplo aqui que eu vou te dar. Imagina aí uma pessoa, uma do tipo O e outra do tipo A. Essas pessoas se casaram, tiveram 2 filhos. O primeiro filho nasceu com tipo sanguíneo A, tudo certo, beleza? O segundo filho nasceu com tipo sanguíneo AB. Pô, sangue do tipo A com sangue do tipo O não pode nascer AB, não existe isso, tem uma coisa errada aí, né? E aí, né, foram fazer esse casal, né, muito esperto, manja da genética, da biologia, foram fazer aí uma investigação mais aprofundada sobre esse tipo sanguíneo aí, tipo O. E aí descobrindo que na verdade era um falso O, né? O pai ou a mãe, não importa quem seja, quem tem esse tipo sanguíneo, na verdade, ele geneticamente ele pertencia ao grupo B. Então era uma pessoa do sangue tipo B, um fenótipo de sangue O, ou seja, um falso O, fenótipo de Bombém. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com a galera aí. Tamo junto, valeu!
Aquele abraço.